Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao nosso projeto ABEBM TV 2021, vamos tratar essa noite do capítulo 1 do livro 1 de O Livro dos Espíritos, falando sobre Deus, atributos da divindade, questões 10 a 13. Vamos proceder nesse momento à leitura da página de abertura, que é da coleção Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição número 18, Purificação Íntima. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Jesus por Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação, mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isso é, retificassem as atividades do plano exterior, retificassem e renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Dito isso, vamos à nossa prece, rogando ao Mestre Jesus que abençoe o nosso trabalho dessa noite, que ampare a todos nós, que os nossos protetores espirituais atuem para nos envolver, proteger e orientar, e que, inspirados pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, possamos dar conta da empreitada que se apresenta diante de nós na noite de hoje. Se conosco agora e sempre, Senhor, graças a Deus. Bem, o Livro dos Espíritos, em mais um recomeço, apresenta aqui 4 questões relativas aos atributos da divindade, Deus. A questão 10 pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta é não, é um sentido que lhe falta. Na questão 11, Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta é quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. A questão 12 diz: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? A resposta é sim,
De algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria e ele as entrevê pelo pensamento. E a questão número 13 diz: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? De vosso ponto de vista, sim, é a resposta. Porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligentes, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressões. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se elas tivessem uma só de menos ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então, vem algumas digressões aqui na questão número 13, falando sobre a questão da eternidade, da imutabilidade, da imaterialidade, da unicidade e de que Deus é todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Perdão. Voltando um pouquinho na história, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, trouxe para o povo de Israel o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a Gênesis, no seu primeiro capítulo, traz, abre aspas, capítulo 1, versículos 1 a 4. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Fecha aspas. A partir destes livros, acrescentaram-se outros atribuindo-se o nome Bíblia, tendo sido escrita entre 1500 a.C. e 450 a.C. o Velho Testamento, e entre 45 d.C. e 90 d.C. o Novo Testamento. Se voltarmos um pouco mais no tempo, vamos verificar que há mais ou menos 400 mil anos, o homem fez uso controlado do fogo, ou seja, produziu fogo, fazia o uso do fogo e extinguiu o fogo. Isso na África. Há mais ou menos 45.500 anos, registrou as inscrições rupestres a sinais na Indonésia. Há mais ou menos 37 mil anos, a tradição oral, que é a transmissão de informações, lições, conhecimento. Isso há registro na Austrália, porque até então não se dominava a escrita. E eis que aportam, então, neste orbe, os degradados de Capela. Unindo-se, formaram 4 grandes grupos, que são os árias, os egípcios, os hebreus e as castas da Índia. Perdão. Por virem de um sistema bem mais evoluído, que a Capela, conheciam as leis de Deus e, juntando seus seres que aqui já habitavam, consumava-se a ideia da divindade pelo sentimento do vínculo com a terra e a natureza, evidenciando-se aí na assimilação do conhecimento ligado aos ciclos dessa natureza e da fertilidade. Erigiam totens, prestavam cultos, reverenciavam os mortos, mas os registros escritos somente vieram ao lume através dos sumérios, dos egípcios e dos Vedas a partir de 3.600 a.C. Então, à exceção dos hebreus, os povos antigos prestavam culto a vários deuses,
associando-os aos sinais que interpretavam no cotidiano e nos eventos da natureza. Eles eram politeístas, à exceção dos hebreus. Então, eles invocavam lá os seus deuses para protegê-los contra a seca, inundações, terremotos, tempestades, para que fossem vitoriosos nas guerras e vencessem também as epidemias. Então, a partir de Moisés com o Pentateuco, esse Deus único, cultuado pelos hebreus, foi expandindo o conceito de divindade sobrenatural, mitológica, dotada de poderes especiais, senhor da vida e da morte, incluídos aí o nascimento, o tempo de vida e a sorte boa ou ruim de cada um. Tudo que escapava à compreensão do homem necessariamente era atribuído a Deus, que também castigava, punia, vingava, possuidor da ira e tantos outros sentimentos comuns na humanidade. Com o advento de Jesus, que prodigalizou o Novo Testamento, aquele Deus da bênção e da cólera, das benesses e do castigo, começa a dar lugar ao Pai amoroso, magnânimo, justo. E nesse sentido, a Terra evoluiu, a sociedade evoluiu, a humanidade evoluiu e chegou até a doutrina espírita. Então, a partir do Pentateuco de Allan Kardec, veio na condição de consolador prometido por Jesus a doutrina espírita para elucidar o homem recalcitrante, mostrando que, acima de tudo, há um Deus de amor. O homem, no entanto, não obstante ter na consciência as leis de Deus, perfeitas, imutáveis, eternas, e passados milhares de anos nessas idas e vindas entre trevas e luz, insiste em atribuir a Deus vícios e virtudes inerentes a espíritos imperfeitos, olvidando que na condição de criaturas compete a cada um promover a necessária reforma íntima, rumo à perfeição prevista, permitida e aguardada por esse Deus de eterno amor. Portanto, os atributos de eterno, de infinito, de imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom, são adjetivos que o homem, no afã de glorificar um ente intangível, atribui a esse Deus como se fosse uma entidade daquelas do passado que aceitavam sacrifícios, oferendas, promessas na concepção do homem, em troca de favores, benesses ou sortilégios. Então, evidentemente que não é esse Deus. Esse Deus, Criador de todas as coisas, está muito além dos sentidos da matéria. Mas na medida em que Jesus Cristo e todos os espíritos abnegados que o antecederam e sucederam entre nós, trouxeram lições e exemplos de amor ao próximo, eliminação de vícios, exacerbação das virtudes, e aí começa-se a construir um homem novo, que este sim, a cada dia mais convicto no caminho do bem, descortinará o Deus infinito do qual nos distanciamos nas quedas morais, mas que nos espera pacientemente até que mereçamos adentrar nesse reino de luz e paz, exatamente quando expiarmos todos os pecados, pedirmos humildemente o perdão e repararmos todo o mal que mancha a nossa trajetória. Então, das anotações do resumo que temos, centelhas divinas
criadas à imagem e semelhança, partilharemos átomo a átomo desse concerto que compõe e movimenta o universo, criado a partir do desejo desse Pai que concede a vida e impulsiona a todos e tudo no rumo da perfeição. Então, busquemos todos os dias a compreensão do orvalho da noite, do alvorecer, do desabrochar de uma flor, da fraternidade, da solidariedade, da caridade, da singeleza de gestos, ações, atitudes e, em especial, que apliquemos doçura em nossas palavras. Descobriremos com certeza que o Deus Pai, imaginado tão distante e inacessível, se manifesta através de nós, quando demonstramos a pureza de coração. E essa pureza de coração, ela vai sendo depurada, porque esses espíritos abnegados, dos quais faláramos no início da apresentação desse trabalho, aqui vieram e deixaram um legado, através das várias denominações, como foi o caso de Siddhartha Gautama, o Buda, Sócrates, Moisés, os deuses dos Vedas, os hindus, Vishnu, Shiva, como foi a trilogia chinesa também, com Lao Tse, Fo Yi, Confúcio, os escritos deixados pelos egípcios, e a partir da igreja edificada por Jesus, vieram todos esses que têm o nome de santos, denominados pela Igreja Católica, que foi a remanescente daquela cristandade trazida através de Jesus, e que, independentemente das deturpações, da evolução da sociedade, dos cismas, das reformas, contra-reformas, da Inquisição e dos movimentos da própria sociedade, do antropocentrismo, em que vieram à tona o renascimento, o positivismo, o iluminismo. Tudo isso veio trazendo para a sociedade um crescimento natural no desenvolvimento intelectual da humanidade, tudo isso previsto por Jesus, governador da Terra, sob os auspícios desse Deus único, Criador de tudo e de todas as coisas, que chegou até nós nessas informações através da Bíblia, naquilo que se reconhece como um atributo do povo hebreu, crente de um único Deus, porque até então, entre os degredados de Capela, que se misturaram, que se miscigenaram com aqueles que aqui já se encontravam, na África, na Índia, todos eram politeístas. Então, o povo hebreu deixou para nós essa concepção de um Deus único, Criador de todas as coisas. E esse Deus único nos prodigalizou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que veio não só trazer os sermões e as parábolas, como trouxe também os prodígios, os milagres, mas, acima de tudo, o exemplo de amor ao próximo, fazendo seguidores, mostrando um mundo que nós queremos conhecer, um mundo intangível para nós, com apenas os 5 sentidos e somente arranhando o início da mediunidade que, em princípio, todos têm. Então, precisamos desenvolver um pouco mais esse atributo, essa faculdade que está dentro de nós,
mas construiremos o aperfeiçoamento dessa capacidade iniciando a reforma íntima, porque senão seremos sempre aqueles túmulos caiados por fora e apodrecidos por dentro. Então, dentro dessas circunstâncias, o nosso objetivo é evoluir, é alcançar os páramos do infinito, é sairmos daquela questão 101 de O Livro dos Espíritos e chegarmos a 113, mas para isso é preciso que avancemos muito na modificação do nosso caráter, do nosso comportamento, das nossas atitudes, que saibamos efetivamente sublimar os vícios, que possamos exacerbar essas virtudes que Jesus Cristo trouxe para todos nós como exemplo no curto tempo em que passou pela terra, deixando lições e dividindo a humanidade em antes do Cristo e depois do Cristo. Então, pela importância do Filho, nós podemos hoje, com a evolução da humanidade, na ciência, na filosofia e na religião, aquilatar o tamanho, a gigantesca possibilidade que tem esse Deus, do qual nenhuma palavra das quais conhecemos e com as quais lidamos em todos os idiomas desse orbe, hoje não tem como definir. Então, tudo isso que se escreve a respeito de Deus, o que se escreve a respeito de Jesus, é para que fique um pouco mais próximo da nossa realidade, para que possamos equiparar, aquilatar, avaliar o quanto ainda precisamos para efetivamente podermos fazer parte como auxiliares realmente ditosos desses entes, não podemos nem chamar seres, entes, pois que estão muito, mas muito distantes, vistos pelo prisma da moralidade ou da intelectualidade. Então, Deus é Deus. Não temos como definir de outra forma. E a nossa felicidade é que nessa existência já encontramos esses espíritos que nos antecederam e nos deixaram as obras através das quais vamos aurindo esse conhecimento, vamos verificando e vivenciando os exemplos deixados por eles, mas ainda muito distantes de merecer conhecer um pouco mais dos atributos do mais alto. Então, nós agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos integrando esse grupo da ABEBM TV. Estamos nos dedicando a esse trabalho como uma forma de edificação da nossa condição de espírito encarnado e precisamos vivenciar no dia a dia com nossos parentes, nossos amigos, na família, que é a maior escola que um espírito, quando reencarna, pode ter, embora nem sempre valorize, para que juntos, então, nos abracemos e possamos alçar esse voo em direção à perfeição. Então, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso por essa oportunidade, ao Mestre Jesus por esse amor infinito que veio derramar sobre a terra, e a cada um dos espíritos abnegados que seguiram Jesus, e um deles muito especial, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que tanto nos inspira, que tanto nos auxilia, que tantas oportunidades vem mostrando na sua caminhada infinita e no invisível
mas que podemos aquilatar e avaliar por tudo que chega ao nosso conhecimento nessa obra de infinita bondade e misericórdia. Então, que esse Deus Todo-Poderoso, que esse Jesus, amor em todos os sentidos e em todas as dimensões, possa continuar iluminando a nossa caminhada, compreendendo as nossas falhas, as nossas quedas. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez, nessa oportunidade em que a humanidade está sitiada diante de tantas situações de terror. Os flagelos se avolumam, as disputas, as contendas, a cobiça, a injúria, a maledicência, a ambição desmedida, tudo mal da humanidade. Somos espíritos encarnados e muito limitados, mas temos a convicção dos exemplos que se nos chegam todos os dias, de que na simplicidade da natureza poderemos ter a compreensão, poderemos refletir um pouco mais sobre a grandeza de Deus, nosso Pai e Criador. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo e que consigamos seguir no próximo amanhecer com mais convicções, com mais certezas, com mais virtudes do que vícios, posto que, pelas lições que nos chegaram, os exemplos estão à nossa disposição. Agradecemos por essa existência, rogamos vossa misericórdia para que saiamos com o mínimo de traumas e de sequelas dessa fase tão difícil pela qual atravessa nosso planeta, mas que sejamos, acima de tudo, dignos de merecer o vosso amor e de contribuirmos para a melhoria de toda a humanidade. Por menor que seja o trabalho, que ele seja digno. Muito obrigado. Abençoa-nos agora e sempre. Graças a Deus.